Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Você pode se sentar, porque nós vamos ler um texto que é um pouquinho longo, então talvez seja mais confortável você estar sentado. Eu gostaria, antes de nós entrarmos na palavra, parabenizar todas as mulheres. Amém, queridas? Ontem foi nosso dia, né? Então, quer dizer, nosso dia é todo dia, mas ontem foi separado um dia para nos homenagear, né? Então, estamos felizes, recebemos várias mensagens, né, no nosso grupo, recebemos alguns mimos, né? Eu recebi, né? Graças a Deus, meus filhos me deram chocolatinho, flores, né? E é um dia, assim, muito especial. E o Senhor, Ele me levou a preparar uma palavra hoje, né? Onde nós vamos falar um pouco a respeito sobre esse cuidado que Deus tem com as mulheres. E esse assunto interessa também aos homens. Não é uma pregação para mulheres, né? Mas é a pregação falando do cuidado que Deus tem com as mulheres. Então, a gente vai ler alguns textos e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 16 e o capítulo 21. Vamos ler alguns versículos nesse livro, né? Essa história vai falar sobre a história de Agar. Amém? Né? Então, vamos dar um enfoque hoje nessa história para a escrava. Hoje o enfoque não será dado para o patriarca nem para a matriarca, que obviamente são pessoas de Deus, né? Abraão teve promessas de Deus que foram cumpridas, mas Agar faz parte dessa história. E teve um papel muito importante, porque Deus teve com ela um cuidado todo especial. Então vamos lá, vamos abrir Gênesis 16. Primeiro nós vamos ler do 1 até o 3. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Agora vamos passar para o capítulo 21, onde também fala sobre a história de Agar. 21, agora se prepara aí que a gente vai ler bastante. 21, primeiro vamos ler do 1 até o 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Agora vamos passar para o 8. E vamos até o 21. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaque será chamado a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, e por ele serei teu descendente, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela
o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, queridos? Esse texto termina aqui a história de Agar, né? Ela consegue arrumar uma esposa para o filho dela e ali a Bíblia não menciona mais ela. E daí para frente é só a história de Abraão, de Isaac e do próprio Ismael. Mas a gente está aqui hoje falando de uma história onde muitas vezes essa história é contada com foco em Abraão, com foco em Sara. E não é errado, amém, queridos? Porque nós sabemos que Abraão, né, ele é um dos heróis da fé, um homem de uma fé inabalável que creu contra a esperança. A Bíblia nos fala isso. E quando ela fala que ele creu contra a esperança, é porque não havia nada que pudesse demonstrar que aquela promessa que Deus havia feito para ele iria se cumprir. Se ele olhasse para um lado, olhasse para o outro, ele não via como aquilo se cumprir. Porque por questões naturais não era mais possível, né, aos olhos humanos. Então, ele creu mesmo assim, né, que Deus iria fazer dele uma grande nação. Não sei como, né? Ele deve ter pensado, como será, né? E Sara também falou, como é que vai ser isso? Porém, havia uma promessa sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara. E no meio desse contexto, como a gente leu aqui, Sara, ela era um costume da época, né, irmãos? A gente, né, tem que mergulhar no texto lá na cultura daquela cidade, naquele momento, daquele local. Então era costume, né? Deus nunca quis bigamia, amém? Deus nunca aprovou homem que tenha 2 mulheres ou mais. Isso daí sempre feriu a santidade de Deus. Mas aí, por uma questão de Deus tolerava, né? Deus tolerava, eles teriam que multiplicar, teriam que propagar o plano da redenção, teria que ter, né, encher a terra, enfim, vários fatores, então Deus tolerava, mas as consequências aconteciam. Porque muitas vezes é assim que acontece na vida da gente, né? A gente erra e Deus, ele nos perdoa, Deus, ele, né, tem misericórdia de nós, mas as consequências, elas vêm pelos nossos erros, pelas nossas escolhas. E aqui aconteceu quando Sara resolveu que colocaria uma serva dela para gerar um filho para Abraão, porque ela já estava cansada de esperar a promessa do Senhor, né? Deus havia prometido, mas um tempo já tinha passado, e aí ela foi lá e, como a história vocês conhecem, né? Então ela foi, chamou Agar para que gerasse o filho, que seria, ela entenderia que seria o filho da promessa, porque a preocupação deles, né, principalmente dela, precisava de ter um herdeiro, precisava de ter com quem deixar as propriedades. Porque era o ideal naquela época que fosse até um homem, né? Porque era uma cultura patriarcal mesmo, né? Então, a gente sabe que as mulheres nem eram contadas, né? Olha bem, gente, olha, a gente está no século XXI, né? Hoje a gente vive uma outra realidade, graças a Deus, um outro país onde nós temos voz, aqui estou eu, aqui estiveram outras antes de mim, né, com esse microfone. Então, a mulher tem voz no nosso país, amém, queridos? Embora tenhamos muitas dificuldades a serem vencidas, que a gente também conhece a nossa realidade, embora haja muita violência contra a mulher, mas nós temos voz. Aqui nessa época, era difícil, né? Era difícil. Então, Sara tinha essa preocupação. E aí convidou, né, determinou, mandou, né, essa é a realidade, que a escrava dela, no caso, aqui ela ainda chamava de minha serva. Futuramente, quando ela se estressou, ela falou, despede a escrava, né? Então, queridos,
Agar, ela entra nessa história para poder fazer com que o desejo de Sara se concretizasse, não é? E ali aconteceu que, de forma natural, que Agar, né, ficou grávida de um filho de Abraão. Só que ainda não era o filho da promessa que Deus havia feito para Abraão. Porque Deus ia prover de maneira sobrenatural. Mas ela quis que fosse de forma natural, antecipar-se aos planos do Senhor, e ali foi gerado, e ali começou um grande problema, e o problema também da vida de Agar. Porque quando ela gerou aquela criança, a Bíblia diz que ela desprezou a sua senhora, né? E a gente pode imaginar que foi criado ali um clima de hostilidade entre elas, né? E ali ela se aborreceu, Sara era a patroa, né? Então começou a oprimir a Agar. E Agar decidiu fugir, né, da frente de Sara e foi para o deserto. E nós lemos a história, sabemos que lá no deserto o Senhor falou com Agar. Falou com Agar: olha só, por que você está aqui, né? Por que você fugiu? Volta para lá. Irmãos, então, aqui a gente já começa a ver algumas situações que Agar viveu que foram muito difíceis, não é? Então, ela estava se sentindo oprimida pela serva, mas Deus mandou que ela voltasse. Às vezes a gente não entende alguns planos de Deus, né? Às vezes o Senhor tem os seus propósitos, às vezes não sempre, amém, queridos? Por mais que a gente não entenda, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E às vezes a gente vai para um deserto, como foi aqui o caso dela. Ela falou: eu vou voltar lá para a minha terra do Egito, vou voltar. E estava fugida. E ali Deus falou para ela que era para ela voltar, porque Deus também tinha promessas para ela. E ele falou para ela: olha, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Ismael. Só que ele vai ter uma grande descendência. Então, queridos, ela voltou para aquele lugar, mas ela tinha também uma promessa de Deus na vida dela. Amém, queridos? E eu creio que Deus tem promessas para as nossas vidas. E às vezes a gente pode estar passando num deserto, mas a gente tem que estar atento à voz do Senhor que está lá naquele deserto passando conosco. Porque nós cremos, eu creio que sempre que você estiver no deserto, Deus vai estar com você. Você crê nisso? Ele sempre vai estar com você, Ele não vai te deixar desamparado. Ainda que a gente não entenda algumas coisas que o Senhor está fazendo. Porque nós, muitas vezes, não queremos o sofrimento. E é natural. Quem quer sofrer? Quem gosta de sofrer? Né? Em tese, normal, ninguém gosta. Né? Então, nós queremos sempre estar bem, queremos estar felizes. E nós cremos que Deus pode nos proporcionar. Porém, o Evangelho não é essa promessa de alegria e felicidade o tempo todo. Você entende isso? Não é. Porque Jesus falou o quê? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Amém, queridos? Então, nos momentos em que nós estamos lá no deserto, o Senhor, Ele vai falar conosco. Sabe, o Senhor, Ele não vai nos deixar desamparados. Então, aqui aconteceu, conforme o anjo do Senhor falou com Agar, ela voltou para casa e ali ela deu à luz a Ismael. Deu à luz aquele menino e ficou vivendo ali. Só que naquela época, ele era o filho mais velho, né? Ele é o filho mais velho até hoje, durante a história. Ele nasceu primeiro. Porém, Deus havia prometido que o herdeiro seria Isaque. E Sara, né, quando ela engravidou mais tarde, nós lemos aqui, né, o Senhor visitou ela e ela engravidou, ela já tinha aquela preocupação no coração dela, porque existia ali um filho que Abraão amava, né, era filho dele, ele também amava Ismael. E Sara tinha aquela preocupação. Então, quando, de acordo com o costume da época também, quando o menino fazia mais ou menos 3 anos, acontecia o desmame, né? Ele ia parar de mamar, ele era amamentado, e acontecia uma festa para celebrar, era a primeira vez que ele ia comer uma comida sólida, enfim, era toda uma comemoração em família, né? Todo mundo lá curtindo, e
E Ismael resolveu zoar o irmão, né? Eu imagino que é isso, uma zoação. Ele era um filho adolescente, aí estava lá zoando o irmão dele, porque a Bíblia diz que ele estava zombando do irmão e tal. Né? Quem tem filhos aí sabe disso, principalmente na idade de adolescência. Então é um problema, né? Porque é tanta zoação, né, Lígia? A Lígia que tem uma casa cheia de jovens, lá em casa que tem menos. Eu vejo isso, né? Então ele estava zoando o irmão, mas Sara, ela se estressou de uma tal forma, né, que ela começou a pensar, não, eu também não quero que esse garoto fique aqui, não, eu não quero que ele seja o herdeiro, ele não vai ser o herdeiro. Então ela chamou o marido e falou, olha, manda essa escrava embora com seu filho. A gente leu aqui no texto. Irmãos, nós entendemos aqui que houve uma permissão de Deus, amém? Houve uma permissão de Deus, ela fez uma coisa porque ela tinha uma promessa que o filho dela seria o herdeiro, né? Porém, essa forma de tratar a escrava, né? Ela foi uma forma opressora, né? Foi uma forma de alguém que tem poder para poder decidir o destino das pessoas, né? E assim, Abraão, coitado, né? Ficou assim preocupado, né? Falou, Deus, mas vai ser isso? Porque ele amava seu filho. E aí Deus falou com ele, olha só, Abraão, pode despedir ela, pode despedir o menino, faça tudo quanto Sara lhe falar, né? Então Deus, segura aí, né, os maridos, né? Deus falou para Abraão, faça tudo que Sara falar. Então, às vezes, Deus pode fazer isso com vocês, né? Olha, fala o que a sua esposa, faz tudo que a sua esposa falar para você fazer. Talvez seja até uma coisa difícil, mas Deus pode ter os seus planos, amém? Homens, cadê o amém dos homens? Eu nem escuto, não estou nem escutando, né, o amém dos homens. Mas é por aí, queridos. Então, Deus falou para ele, faz tudo que Sara mandar. E Sara falou, manda Agar embora. A escrava, aquela que era serva, agora virou uma escrava, né? Então, houve um distrato e ali Sara saiu, né, pela rua. Nós lemos aqui o texto que ela saiu andando errante e ela levava apenas esqueci o nome, um odre, isso aí, um odre com água e um pão para a viagem. E depois que acabasse isso, o que seria da vida de Agar? E aí, o texto nos fala que Agar, ela foi para o deserto, e quando acabou aquele pão, ela se sentou debaixo de uma árvore, porque ela estava arrasada, né? Ela estava desesperada, ela não tinha mais o que fazer, ela deixou o filho dela num outro lugar que ela não queria ver ele morrer, porque não tinha provisão para ela. E aí, né, a gente pode analisar que ela estava ali sozinha, né? Ela estava sozinha. O pai da criança o havia abandonado, né? Em tese foi isso, irmãos. Eu sei que houve ali uma questão que foi a permissão de Deus, mas a situação dela, na prática, era essa. Uma mulher sozinha, com um filho para criar, sem comida, longe de casa, sem bebida, com um filho prestes a morrer. Essa é a situação de Agar quando saiu da casa de Sara. E essa história de Agar, ela conversa conosco hoje, né? Ainda mais num dia como esse que a gente celebrou ontem, o Dia Internacional da Mulher, né? Então, Agar, ela para a gente concluir aqui essa introdução, ela sofreu exploração, ela sofreu abusos, disparidades e abandono. Só que ela tem um papel muito importante nessa história. Você concorda comigo? Né? Principalmente as mulheres concordam comigo que Agar teve um papel importantíssimo nessa história de Abraão. Porque o filho dela também é descendente de Abraão e foi alcançado pelas promessas de Deus. Né? Então, mesmo essa narrativa sendo uma história assim, de escravidão, de desempoderamento dela, né, nós podemos ver também que mostra a força e a capacidade dela de escolha. Porque quando ela foi mandada embora e ela aceitou, ela poderia reivindicar, né? Não, mas o meu filho tem direito, eu não vou sair daqui porque meu filho tem direito. Mas ela teve dignidade, pegou o filho dela, foi. E quando ela foi, pela lei da época, ela ficava livre da escravidão. Agora ela não seria mais escrava de ninguém. Porém, ela perderia o direito à herança que o filho dela teria. E mesmo assim, ela escolheu
ficar livre e correr atrás para poder resolver a vida do seu filho. Então, a história dela não foi nada fácil, né? Não foi nada fácil, foi muito difícil. E eu fico pensando quantas mulheres na nossa sociedade, elas vivem desse jeito, né? Quantas mulheres que são abandonadas pelos maridos, ficam com os seus filhos e esses mesmos maridos deixam para lá. Se a mulher não for para a justiça, eu não estou generalizando, amém, queridos? Os homens aí, para não acharem que eu estou aqui falando mal de homem, não é a minha intenção essa, não. Mas a gente conhece alguns casos, algumas estatísticas, se a mulher não for para a justiça, e às vezes até quando vai para a justiça, não consegue uma pensão alimentícia, porque muitos homens entregam as suas mulheres e os seus filhos à própria sorte, assim como aconteceu aqui com Agar. Então, a história de Agar fala com essas mulheres, fala conosco, né? Mulheres que são mães solo, né? Que é um termo que é usado, ou seja, mulheres que têm que sustentar os seus filhos, né? Porque não tem outra renda, não tem outra provisão. E eu sei que aqui dentro dessa casa temos muitas mulheres assim. Temos muitas mulheres que são responsáveis pelo sustento da sua casa, pela criação dos seus filhos. E eu posso imaginar o desespero de Agar quando ela viu que não tinha o que fazer, né? Ela estava de uma forma... Assim, irmãos, na prática, né? Porque eu sempre creio assim. A palavra de Deus, ela nos trata na nossa vida cotidiana. Amém? São exemplos assim que a gente vive dentro de casa, porque às vezes a gente pensa que a gente vive dentro de uma bolha, né? Ah, mas eu tenho tudo, tá tudo certinho. Eu conheci um ministro, não foi daqui, tá, gente? Mas ele sempre estava pregando assim, não, eu fui um filho ótimo. Nossa, eu fui um filho muito obediente, eu fui um bom marido, eu fui um bom pai. Ele era perfeito, graças a Deus, né? Na visão dele, ele era perfeito. Porém, nem todos os lares são assim. Amém, queridos? Porque a gente vive situações que cada casa, dentro de cada lar, vive uma realidade. Um problema, um sofrimento, uma dor. Né? E aqui estavam as dores de Agar, sem saber o que fazer. Eu já me vi nessa situação de ter medo. Né? Medo de como suprir as necessidades da casa, como provedora. Porque estava eu sozinha, desempregada, com filhos para poder sustentar. Então, essa situação de desespero acontece, mas a nossa fé está baseada num Deus que cuida de nós. Amém? Deus nunca deixou faltar para os meus filhos o pão. Amém? E eu creio, profetizo para vocês também, para qualquer mulher que esteja aqui, que seja essa provedora do lar. O Senhor é contigo, mulher. O Senhor é contigo e Ele está te sustentando. Ainda que às vezes a sociedade seja discriminatória com as mulheres mães solteiras, com as mulheres divorciadas, com as mulheres sozinhas, mas Deus, Ele jamais fez essa acepção de pessoas. Deus, Ele sempre agregou, sempre cuidou, sempre esteve conosco. E aqui, quando Agar estava nesse sofrimento aqui, ela não estava vendo que já tinha uma provisão de Deus bem pertinho dela. O texto que nós lemos aqui fala que, né, o filho dela já estava lá chorando. Alguns estudiosos dizem que ele estava orando, né? E ela estava chorando aqui copiosamente. O texto que a gente leu falou isso, chorando, sem saber o que fazer. Eu não sei qual tem sido, né, a situação que você tem vivido. Mas se você tem vivido esses dias de choro, sem saber o que fazer, hoje é uma manhã que Deus quer trabalhar no seu coração. Para que você entenda que Ele está cuidando de você. Você recebe isso nessa manhã? Porque Agar falou isso. Tu és o Deus que me vê, né? Ela falou, o Senhor me vê. Então, queridas, o Senhor te vê. Queridos, o Senhor te vê. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Ele tem um plano de escape. Porque Ele deu um plano de escape para ela. Quando ela abriu os olhos dela, daqui a pouco tinha um poço pertinho dela. A solução estava ali, já estava sendo provisionada por Deus. E ela viu, pegou a água. E Deus falou para ela, vai lá, pega o menino pela mão, levanta.
levanta o menino e segue, porque eu sou contigo. Aí ele falou, olha, eu já te prometi lá atrás. Ele prometeu, era a segunda vez que ele prometia para ela, eu vou cuidar de você, o seu filho terá uma grande descendência. Então, queridos, o que a gente pode, né, aprender com esse texto aqui? Né? O Senhor, Ele, em meio ao deserto, Deus envia o socorro. Você crê nisso? Em meio ao deserto, Deus envia o socorro, irmãos. Independente da situação, eu estava aqui no culto dos jovens, aqui assistindo uma pregação ele falou que era um diácono, né, um irmão que veio visitar, e eu sou muito, assim, ligada nesses assuntos, né? Assuntos, assim, que a pessoa tem que provisionar a casa, que a pessoa... Eu acho que é exatamente pela experiência de vida, né, queridos? Que Deus não nos dá as provas que a gente não aguente, né? Não é assim que a palavra fala. Então, quando eu vejo que uma pessoa tem uma carga de sustentar uma casa, tem filhos, tem aquilo ali, aí eu fico, né? E ele estava aqui falando, ele falou, Deus, ele não aguentava mais ficar desempregado, e a esposa dele trabalhando, e ele cuidando da casa. Aí ele disse que falou assim, Deus, já que o Senhor não abre uma porta, então me mata. Né, Xandão, ele estava aqui também, né? O pessoal estava aí no culto jovem. Aí ele falou, então me mata, porque eu não aguento mais isso, não ser o provedor. E nesse momento, a porta se abriu para ele. Amém, queridos? Então, se você está num deserto e você não está aguentando, creia que está chegando a hora do seu milagre. Está chegando a hora do socorro de Deus vir para você. Porque foi assim que aconteceu com ela. E às vezes, né? A gente não enxerga, a gente não pode deixar que esse desânimo tome conta de nós. A gente precisa ter essa certeza que Deus, Ele não nos abandona. E aí a gente vê, às vezes, que muitas mulheres também, elas ficam tão inseguras, tão dependentes, às vezes, de alguns relacionamentos que são relacionamentos violentos, que são relacionamentos de tristeza, que só causa dor, né? E a gente sabe das estatísticas de feminicídio no Brasil, né? São muitas coisas. Eu até peguei aqui uma planilha, mas eu não vou entrar nela por causa da hora. Mas em 2023, foram os dados que eu tive aqui, eu vou só para o finalzinho da planilha, que eu guardei mais ou menos os números. As tentativas de feminicídio foram 2.700, mais ou menos. E os feminicídios ocorridos de fato foram quase 1.500. Isso em 2023. Foram 1.500 mulheres mortas por seus parceiros. Porque muitas vezes não tem a coragem que Agar teve de enfrentar o seu destino, pegar a sua bagagem, crendo que tem um Deus que cuida delas. E nós, enquanto igreja, não podemos estar desligados dessa realidade que está à nossa volta. E quando eu falo que está à nossa volta, é porque é a nossa volta mesmo. Às vezes não chegou na nossa casa, mas chegou, igual chegou para mim semana passada, de uma menina que foi da minha igreja, né? Quando eu era pastora lá, da minha congregação, ela ia para a minha igreja, nessa época ela era uma adolescente, até namorou meu filho. Enfim, essa menina foi brutalmente assassinada pelo marido dela, tem uns 15 dias. Então, irmãos, a realidade, ela acontece. Precisamos estar atentas. Precisamos estar em oração, mas também com ação. Se você percebe que está havendo violência, eu já falei isso na classe das mulheres, que tem uma mulher sendo tratada com violência, você precisa ajudar. Você precisa ajudar. Não se cale diante de uma violência como essa. Sabemos que no meio dessas mulheres que sofrem violência, é também uma estatística que tem. Grande parte delas é evangélica. Então, só podemos pedir ao Senhor que tenha misericórdia, né, do seu povo, misericórdia de nós. Porque nós precisamos aprender a reagir diante das adversidades da vida. Não podemos viver na nossa bolha achando que está tudo certo. Amém, queridos? Então, em meio ao deserto, Agar enxergou o socorro de Deus. Aí, em Gênesis 16:13, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és Deus que vê. Pois ela disse, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê.
Então, queridos, Deus está vendo o seu socorro, o seu sofrimento, o seu deserto, a sua tribulação, Deus está vendo. E creia que o socorro já está vindo. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, né, eu quero profetizar para você nessa manhã. Algo que eu profetizei para a minha vida há um tempo e continuo profetizando, porque tenho visto se cumprir, mas eu creio que o Senhor tem mais a fazer. No lugar da vergonha, dupla honra. Você recebe isso em nome de Jesus? Isaías fala sobre isso, Isaías 61:7, se eu não me engano. Agar, ela mesmo sozinha, ela criou o seu filho, isso aí. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, olha bem, queridos. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Você recebe isso nessa manhã? Eu não sei o que tem te afrontado, eu sei tudo que me afrontou. E que talvez até afronte ainda hoje. Mas eu creio que no lugar da minha afronta, eu vou ter dupla honra e vou ter uma alegria perpétua, que é o que fala o texto. Amém, queridos? Ele não fala que é uma alegria passageira, é uma alegria perpétua. Porque o Senhor, Ele tem pensamentos de paz e não de mal para conosco. Então, queridos, Agar, ela mesmo sozinha, ela criou o filho dela. Amém? Quem cria filho sozinho aí, recebe isso aí. Ela criou o seu filho, deu a ele uma profissão, porque a Bíblia fala que ele era flecheiro. E quando termina ali o assunto, ela fala que a Bíblia fala que Agar levou o seu filho para procurar uma esposa. E nós sabemos que na cultura da época eram os homens que faziam isso, né? Era o pai, ou então o pai chamava um servo para poder ir lá escolher uma esposa para o seu filho. Mas Agar, ela foi, amém? Uma mulher de fibra, uma mulher forte que não se dobrou às dificuldades, foi lá e encontrou uma esposa para o filho dela. E a Bíblia para de falar nela aqui quando ela fala isso, olha, ela foi lá, ou seja, ela encaminhou o filho dela na vida. Encaminhou. Amém, meninas? Meninas de mãe solo, né? E todas vocês, e todos vocês, todos os pais, né? Mas depois que ela encaminhou, aí ela parou um pouco de ser falada, a história seguiu sem falar nela. Mas ela chegou lá e tudo deu certo, né? Para o filho dela. Porque... já que não tinha o pai, isso aqui eu quero falar. Gente, eu tenho que falar essas coisas porque faz parte da minha realidade, né? Então, aguenta aí, né? Que o Senhor tem algo para falar para você. Já que o pai não estava, a mãe foi, encarou as dificuldades, falou, é essa aí, então tá, essa aí que você vai casar, vai lá, seja feliz, vai viver a tua vida. E a vida dele floresceu, porque a Bíblia diz que ele teve 12 filhos e uma filha. E esses 12 filhos dele foram 12 príncipes, que também habitaram, se tornaram uma grande nação. Ismael é considerado lá o pai dos árabes, né? Aí a gente não vai entrar nesse assunto aí agora, que é um outro assunto que rende, né? Mas ali foi feita uma grande descendência para ele, que também foi descendência de Abraão, porque Ismael era filho de Abraão. Então, queridos, essa história, né, essa história que aconteceu com Agar, mostra como ela foi honrada por Deus, né, mesmo passando por todas essas dificuldades, né, é uma história que ela vai conversar conosco nas nossas dificuldades do dia a dia, principalmente de nós que somos mulheres, que temos essa carga. Eu me identifiquei aqui muito com Agar, agora eu vou dar o meu testemunho, né? E aí, né, quando falou assim que ela foi lá e arrumou a esposa, eu me lembrei que eu mesma, né, celebrei o casamento da minha filha. Né? Foi algo, né, as pessoas mais próximas sabem que na época não seria eu, mas por alguma razão o pastor estava doente, não pôde fazer. E aí eu até tentei alguns pastores assim mais próximos, mas foi tão em cima da hora, né, que não deu tempo. Eu não pude ser socorrida por nenhum dos meus colegas. E aí se cumpriu ali o que era o sonho da minha filha. A minha filha, ela sempre falou isso, que queria que eu fizesse o casamento dela. Ela sempre falou isso desde pequena. Ela falava, mãe, você vai celebrar meu casamento. Eu falava, minha filha, mas é muito nervosismo, né? Eu só pensava no nervosismo que eu ia ficar. E aconteceu que Deus me deu a oportunidade de celebrar o casamento dela.
E eu considerei aquilo um presente, né? E o nervosismo, foi embora. Para a honra e para a glória do Senhor. Porque durante o dia eu tremia lá na salinha, ensaiando, mas a hora que eu tive que entrar, eu fiz que nem H. Eu peguei minha filha, falei, vambora, né? Entrei com ela e foi muito legal porque todo mundo devia estar assim, quem vai celebrar? Porque eu resolvi não falar, né? Falei, então vamos fazer uma surpresa. E aí o altar estava vazio, eu entrando com ela de um lado e o pai do outro, e quando chegou no altar eu fiz a curva e vim para cima do altar. Então, queridos, só escutei assim, né? Foi aquela coisa bonita, foi muito emocionante aquilo que Deus fez, porque Deus me deu essa possibilidade de terminar de criar a minha filha como mãe solo, levar a minha filha para o altar, e agora em dezembro ela se formou em direito. Aplaude, irmãos, você pode aplaudir o Senhor, porque é uma bênção. E quando ela se formou em direito, que eu assisti, que eu fui assistir a apresentação do TCC, né, que eu foi online, e eu só chorava, irmãos, eu só chorava. E aí eu fiquei pensando, mas não era de tristeza, era de alegria, né, por ver um sonho realizado. E depois que terminou lá a apresentação, ela me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. Ela fez assim, e aí mãe, como você se sente tendo uma filha formada em direito aos 23 anos. Ela falou para mim, eu falei, eu me sinto honrada por Deus, né? Porque o Senhor, Ele cuidou de nós, cuidou da nossa vida. Irmãos, então essa é a mensagem que eu quero finalizar deixando para você. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que alcança todas as pessoas, porque aqui Agar, mesmo não sendo filha da promessa divina, que seria a promessa para Abraão e Isaque, ela foi alcançada, porque Deus, pela sua misericórdia, foi lá e abençoou ela, a geração dela e a geração de Ismael. E aí, Deus mostra com isso que Ele não veio para um povo seleto, mas Ele veio para toda a humanidade, porque a graça de Cristo alcança a todos nós. Porque Cristo é descendente de Abraão, né? Veio dessa linhagem de Abraão e nos alcançou. Hoje nós somos o povo escolhido, né? Nós somos um Israel dentro de um Israel, não é isso que a Bíblia nos fala? Né? Porque, né, veio para os seus e os seus não receberam, mas nós recebemos a herança através de Abraão, através de Isaque, através de Jesus Cristo. Então que a graça que nos alcançou, ela superabunde na sua vida, que a esperança ela seja a cada dia avivada no seu coração. Sabe, que você não se deixe levar pelas dificuldades da vida, porque tem um Deus que está cuidando de você. Tem um Deus que fez promessas para as nossas vidas e essas promessas vão se cumprir, porque nós cremos no poder desse Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Glória a Deus, amém? Aplauda seu Jesus mais uma vez, porque Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos nos despedindo desse momento, vamos estar nos dividindo em classe, né? Os professores que têm aí alunos para ministrar suas aulas, amém? Em nome de Jesus, lembrando que às 18 horas estaremos retornando para continuarmos agradecendo a Deus e louvando a Deus pela vida do nosso pastor Roberto. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo zelo que o Senhor tem com cada filho, cada um de nós, Senhor. Muito obrigada. Nos ajuda, Senhor Deus, nos abençoa nesta hora, dando, Senhor Deus, sabedoria e entendimento, Senhor Deus. Abra nossas mentes, Senhor Deus, para que possamos
ministrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, através do estudo da Tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos inspira e nos ajuda cada dia em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz... Amém. Deus abençoe. Boa aula.